Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando também para mais um vídeo. Hoje eu vou dar uns mindsets para vocês sobre XML, né? É um terror fazer integração com XML. A experiência que eu tô tendo não é das melhores, mas eu tô aqui para trazer, né, um adiantamento para vocês e vocês terem um salto maior na hora que vocês forem fazer a integração de vocês. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente é porque você precisa e não porque você quer, que as integrações hoje em dia são feitas geralmente em RESTful, né, em JSON, geralmente é a melhor forma, na minha opinião, porque XML é muito ultrapassado, mas acredito que talvez o nível de segurança seja um pouco mais elevado. Mas eu vim trazer aqui para vocês alguns insights que eu tive, certo? Quando você for fazer a integração XML, é muito importante que de primeira você peça logo a estrutura de dados que, né, realmente funciona. Então, você precisa fazer uma requisição de enviar dados, certo? Geralmente, quando é um GET, você não precisa enviar dados nenhum, é apenas um retorno ali de uma consulta. Então, você não precisa ter a dificuldade de ter um body, né? Você só apenas vai ter a autenticação, certo? Que acredito eu que vai ficar ali no header, né? Que no caso aqui ele fica no body, certo? Mas ele vai ficar ali na URL, né? Mas quando você for fazer um envio de dados, né, que é o principal foco aqui do vídeo, você vai precisar pedir de cara a estrutura, certo? Você precisa ter uma estrutura validada, porque XML, qualquer coisinha, se tiver um namespace, o que que é isso aqui, né, primeiramente? O que que vem antes do header, né? Antes do LG autenticação, né? Essa paradinha aqui, esse prefixo, é o namespace. Então você precisa definir para aquela tag que você está passando no XML o que que ela é. Ela é um SOAP envelope, né, que seria o documento que fica contido ali o header e o body da requisição. Ele é um DTO, o DTO seria um Data Object Transfer. Acho que é isso. E ele é usado, né, basicamente para representar um objeto que vai ser transferido para outra aplicação, digamos assim. E basicamente aqui a gente tem um, a gente pode considerar um objeto, né? Só que com uma estrutura diferente, parecido muito com HTML. Lembra, lembra um pouco por causa das tags, desculpa. E aqui os namespace, certo? Então, quando você for começar a fazer, você já pede a estrutura daquele endpoint que você está testando e que para eles aquela requisição funcionou. Que às vezes a documentação ela pode estar desatualizada. Alguém pode ter feito alguma mudança na documentação daquele endpoint que você está fazendo que não consta aqui. E meu amigo, se tiver uma propriedade dessa aqui com esse prefixo errado ou uma letrinha errada que seja, vai dar pau. Vocês vão ficar ali batendo a cabeça contra a parede e não vai dar certo. Então, aumente esse contato desde o início com a pessoa que você está fazendo integração. Porque se desde o começo você aproveitar aquele ambiente que não tem nada atrasado, né? Porque a gente sabe que pode atrasar, às vezes o cliente fica um pouco desgastado por causa daquele estresse de atraso. Então, aproveita aquele clima legal de começo, né? De vamos começar e pretendemos ser rápidos, para você poder perguntar logo a estrutura, certo? Outra coisa, o action. O que que é o action? Geralmente, quando você vai fazer um post em XML, você vai ter um action, tá? Ele vai no header da requisição e ele vem. Deixa eu até fechar um pouquinho mais aqui, pessoal. E ele usa basicamente o header, tá? Você precisa colocar o SOAP action e aqui você coloca o valor. E o que que é esse valor? É basicamente o endpoint, certo? Então ele vai te passar o action e o endpoint. O endpoint ele vai na requisição de fato. O action ele vai no header. Então o que que seria essa lógica nessa relação? Seria nesse endpoint eu vou ter essa ação, a ação de consultar algo naquele endpoint. Então, o action que eu tenho aqui, ele é usado para consultar algo nesse endpoint, tá? Então, isso é bem importante. Beleza. Aqui é só a nível de exemplo, tá? Isso aqui não é nada real, tá? Essas
URLs, tags, eu inventei agora, certo? Então não é nada de fato que exista. E basicamente você tem que verificar os namespaces que aquela requisição usa, né? Eles vão te mandar a estrutura. Então, assim, se você está fazendo a integração com os caras, com algum cliente, esse cliente usa XML, ele tem mais experiência que você que não usa, né? Que a gente hoje em dia geralmente usa mais o padrão RESTful, né? Então, você aproveita ao máximo e pede a estrutura. O seu próximo objetivo é fazer o seu código, né? Não sei se é um código, se você vai fazer isso manual, mas provavelmente é o código, tá? Então, você tem que chegar num nível exatamente igual a essa estrutura. Então, você pode ter total apoio ali do ChatGPT para estar montando o envelope, tá? Então, você pede ajuda para o ChatGPT para ele te ajudar a montar esse envelope, certo? Dá para montar isso em todas as línguas, entenda que é apenas um texto, né? Até concatenando você consegue montar isso aqui, mas claro que só ir tá concatenando vários HTMLs até chegar na estrutura não é o ideal, acho que nenhuma empresa utiliza isso, tá? Geralmente você deixa uma classe, né, um objeto ali que você vai preencher, certo? Então por isso que tem a documentação no XML, a documentação no XML, você vai montar um objeto, né? Então, por exemplo, o objeto aqui seria o objeto seria num todo o soap, né, que é o envelope. Então teria um objeto envelope, que dentro do objeto envelope eu tenho uma propriedade header, uma propriedade body. Dentro deles, né, eu tenho as suas respectivas propriedades também. E cada uma dessas propriedades pode ter várias outras propriedades. Então, assim, imagina esse envelope como um objeto bem grande, né, que você vai agregar todas as propriedades que tem na documentação. Então, geralmente o que você faz? Você pega a documentação do teu cliente, faz a estrutura ali do teu objeto que vai ser preenchida, né? E ao mesmo tempo você já pede o XML que funciona, né, naquele endpoint, a requisição, o envelope funcional. Então você já pede essa estrutura, porque mesmo que você monte pela documentação, pode estar desatualizada. Então você já vai ter ali a requisição certinha para você deixar o objeto que você criou o máximo parecido possível. Então tem que ser exatamente igual, os namespaces, o tudo, a ordem, sabe? A formatação não é precisa, tá? Mas se você quiser formatar aí, acho que você pode pedir ajuda aí pro ChatGPT, como é que você pode estar fazendo para formatar aí o código. Acho que tem dependendo da linguagem que você está usando, acho que deve ter no final ali que você monta o teu objeto, a tua requisição, uma forma de formatar ali, certo? Então, tudo que você desconhece hoje em dia, geralmente você pede ajuda pro chat GPT. Mas aqui no Postman eu estou dando esses insights, por quê? Porque basicamente para você testar no Postman, você tem que ter esse action, né, no header, o body, e quando você for fazer, né, no endpoint, você vem aqui em how e seleciona XML, tá? Do jeito que está aqui. Porque o Postman ele vai te ajudar muito a validar a estrutura. Depois que você valida a estrutura, aí fica mais tranquilo. Aí é só você deixar o seu código, né, preencher, criar uma classe que o seu código possa preencher ali e trazer exatamente igual a estrutura que ele forneceu. A partir do momento que você tem uma estrutura exatamente igual e tenta fazer requisição e não dá certo, não perde muito tempo, já abre um chamado ali com o seu cliente, já conversa com ele, mas tente deixar exatamente igual essa estrutura, tá? E esse foi o vídeo de hoje, certo? Muito obrigado aí para você que acompanhou até aqui. Se inscreva no canal, deixa o like e tamo junto.